Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Até aí, eu gostaria de ler mais uma vez. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Até aí. Aqui, quando o Senhor Paulo começa a exortar os irmãos de Efésios a imitar Deus, essa palavra imitadores no hebraico é exatamente esta. Não tem nenhuma variação. É imitar. E imitar Deus, nós sabemos que para isso precisamos deixar a nossa natureza pecadora, a nossa natureza egoísta, como antes nós éramos, né? E como o restante dos homens são chamados a mudar. Quando nós nos convertemos, somos chamados a esta mudança. Tanto que quando a gente se converte, a gente muda. A conversão é quando você está indo para um lugar, você tem um caminho, você se converte, você muda o alvo para algo novo. E esse algo novo se chama Jesus Cristo, um novo caráter, uma nova vida. Então nós precisamos mudar a nossa conduta. Eu vou tirar aqui o microfone bem mais, porque eu preciso filmar a verdade. Esse negócio está na minha frente aqui. O negócio está na minha frente, eu não consigo enxergar. Amém. Então nós somos chamados a mudar a nossa conduta e tornarmos-se como quem? Imitadores de Deus, o nosso Pai. Precisamos imitar, irmãs, umas das outras, aquilo que nós temos de Cristo. Precisamos lembrar que somos influenciadas pelo meio onde nós convivemos. Existe um estudo científico que nós parecemos com as 5 pessoas que mais convivemos. Um estudo científico. Então, se formos crer nesse estudo, as 5 pessoas mais próximas de nós nos influenciam de forma mais potente, vamos dizer assim. E também nós somos a influência das 5 pessoas que estão próximas a gente. No entanto, hoje, neste dia, nós vamos falar sobre imitarmos umas às outras o que temos de Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que eu tenho que imitar Débora, eu tenho que imitar Celisa, eu tenho que imitar Cosmira, Simone? Não. Responda. Tem que imitar algumas de nós? Fala que eu tenho que imitar quem? Eu tenho que imitar quem? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Para nós imitarmos uma pessoa, a gente tem que conhecer essa pessoa, correto? Eu tenho como imitar alguém que eu não conheço? Se eu não conheço a pessoa, como é que eu vou imitar? Como é que eu vou reproduzir aquilo que eu não estou vendo? Aquilo que eu não convivo? Aquilo que eu não conheço? Então não posso imitar. Então, para conhecermos Deus, precisamos de fato nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Só que esse versículo de 5, 1 e 2 está ligado ao capítulo 4, versículo 32, porque é uma continuação que vai dizer assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se nós recebemos perdão e podemos nessa manhã desfrutar dessa presença gloriosa que nós desfrutamos, precisamos também dar perdão e sermos perdoados. Mas ainda, como é que eu devo amar Deus? Então, eu gostaria que as irmãs abrissem, por favor, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. E uma outra irmã abre em 1 João, capítulo 1, por favor. Vamos começar no 4. 1 João, capítulo 4. Quem já abriu diz amém? Amém. Glória a Deus. Qual irmã pode, por favor, ler em
voz alta, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Deus é o quê? Amor. Deus é o quê, irmãs? Amor. Não, tá fraco esse negócio aí. Não entrou. Lê direito, Cosmira, porque você tira devagar. Lê direito, Cosmira, tá? Quem não ama, não conhece a Deus. Sim. Pois Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Deus é o quê, irmãs? Amor. Precisamos nos recordar dessa verdade. E quanto mais você resiste em entender isso, você vai ter mais dificuldade em viver isso. Deus é amor. Então, para eu imitar Deus, se Deus era amor, eu tenho que viver em amor. Agora vamos para 1 João, capítulo 1. Quem já abriu 1 João, você vai voltar, capítulo 1. Algum irmão, por gentileza, leia o versículo 5. Esta é a mensagem que eu transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é o quê? Luz. Deus é o quê? Luz. Deus é o quê? Luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, nesta manhã nós vamos falar sobre essas duas características de Deus: amor e luz, certo? Para entendermos um pouco melhor sobre essa questão de amarmos Deus, em Efésios 5 nós lemos que temos que imitar Deus como filhos amados. Lembram-se disso? A gente leu nesse instante Efésios 5:1, imitadores de Deus como filhos amados. Esse filhos aí, o hebraico, o grego é teknon. E o teknon significa filhos, crianças, menino ou menina, descendência. É também uma palavra usada para falar sobre relacionamento íntimo e recíproco, de forma entre homens pelos laços do amor, da amizade, confiança, da mesma forma que pais e filhos. Aleluia. Quem vai aqui na frente, viu, meu amor? Seja feliz, pode vir. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós vemos que filhos aí é teknon. Não é um filho maduro, tá? É um filho novo, é um menino, é uma criança. E também é usada como, essa palavra como expressa um relacionamento de confiança, de amizade. O que acontece? Eu vou trazer aqui o exemplo, eu trouxe o exemplo também de Sofia, e eu queria trazer o exemplo de Sofia novamente. Eu e Sofia, muitas pessoas dizem que nós somos parecidas. Né? Algumas pessoas pegam uma variaçãozinha dizendo que parece com o Fernando. Mas eu vou usar aqui aquelas pessoas que acreditam que ela é parecida comigo. Tá bom? Por favor, você tem que sair dessa forma. Enfim, Sofia vai ter a tendência de me imitar, porque ela anda comigo o tempo todo. Sofia dorme comigo, acorda comigo, né? Mamou em mim, cresceu em mim, Manifopico, Margarida Guedes. Então o que acontece? Ela vai ter a tendência de me imitar. E aí eu vou trazer uma coisa que Sofia já me imita de forma natural. Eu sou uma pessoa muito organizada. Por isso que eu trabalho com organização. Então Sofia cresceu vendo essa organização. E o que foi que aconteceu? Sofia se tornou uma criança organizada. Às vezes Sofia já age tão de modo natural que a cama dela, às vezes ela arruma primeiro que eu arrumei a minha. Ela já se levanta, já arruma a cama dela de forma automática e ela ama arrumar a cama dela. Se você for dormir lá em casa com ela, você dorme, tadinho, maravilhoso, mas na hora de arrumar, ela fala, não, deixa que eu arrumo. Porque ela gosta, arrumar, botar no jeitinho dela. Então, o armário dela é arrumado, não é nenhuma capa de revista, né? Porque aí já é outra história. Mas é arrumado, tudo no quarto dela tem a sua casinha certinha, aquilo é dali, aquilo é tudo ordenado. Porque ela pegou essa parte minha e ela me imitou de tal forma que ela já vive isso de modo natural. Vocês estão conseguindo entender essa questão, irmãs? Que como filhos do nosso amado Senhor, se praticarmos aquilo que Ele diz que devemos praticar, nós vamos viver isso de modo natural. Porque o teknon aqui é filhas, meninas, crianças que imitam o seu pai. E como vimos há pouco, o Pai é um Deus de amor e também é Deus, o quê? Luz.
Então, como filhos de Deus, em quem, como regeneradas que nós somos, o Espírito Santo ele veio habitar em nós, e com a ajuda do Espírito Santo nós nos assemelharemos cada vez mais com o nosso amado Pai no céu. E daí nós vamos entrar nesse versículo 2 de Efésios, que lemos que nós devemos perdoar, assim como recebemos perdão de Cristo. Então nós devemos amar os outros, porque somos amadas de Deus. Nós devemos perdoar os outros, porque também recebemos perdão. E o Espírito de Deus, irmãs, eu quero dizer a vocês que Ele é todo poderoso para transformar a mim e a você de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. Ele tem todo o poder. Se não houvesse, nós não estaríamos aqui. E aí, também preciso dizer a vocês que como Deus é amor, precisamos praticar este amor de modo que tenhamos uma disponibilidade em nosso coração em amar a Deus, em imitar este Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos identificar se há em nós um amor que não é santo. Existe um amor não santo que está em contraste com a santidade de Deus, do amor de Deus, e que ele não é apropriado para a presença de Deus. E ele contrasta com o caráter generoso do nosso Pai e traz grande prejuízo à vida da igreja e aos nossos relacionamentos. Este é o egoísmo. A cobiça, como está também nos 10 mandamentos. E João vai chamar esse amor de pretenso amor, no qual não há sacrifício do bem deste mundo para os santos. E isso está em 1 João capítulo 3, versículo 17, e 1 João capítulo 4, versículos 11 e 20. Às vezes, irmãs, nós vivemos nesse pretenso amor. Como ainda que eu vou entender melhor esse pretenso amor? Eu vou te contar. É o amor que ama a si mesmo. É um amor egoísta. Tá? E aí o que acontece? Precisamos, a todo instante, trazer essa verdade que nós lemos há pouco e que tivemos até dificuldade em repetir, que Deus é amor. Porque se Deus nos amou a tal ponto de entregar o próprio Filho por nós, de morrer em nosso lugar, nele há egoísmo, irmãs? Nele há egoísmo, irmãs? Teve gente que ainda relutou em responder. 2 altos aí. Gente, não há nenhum tipo de egoísmo em Deus. Nele não há sombra ou variação alguma, tá? Deus é luz, não existe trevas, não existe variação alguma em Deus, ok? Então vamos lá. Se Deus não tem este amor egoísta a ponto de entregar o próprio Filho para morrer por nós, qual é o nosso caminho, irmãs? O caminho de entrega por amor. Há em nós um chamado para vivermos essa nova natureza em Cristo Jesus. Quando eu e você dissemos sim ao nosso amado Senhor, a gente resolveu viver isso. Só que no decorrer da caminhada cristã, a gente pode ter se perdido, né? E aí, ao invés da gente alimentar o Espírito, a gente está alimentando a nossa carne. Eu faço o que eu quero, eu amo a mim mesma, eu estou com vontade de fazer a minha vontade. O outro é outro. Não, é a mim. E eu tenho mais alimentado esse pretenso amor, esse amor egoísta, que contrasta com o caráter generoso de Deus, do que alimentar o Espírito, que é aquele que se entrega, que se oferta, que perdoa, que sacrifica e que de fato dá testemunho do nosso Deus. Eu queria ler uma coisa importante que o irmão Robert Gouveia disse. Ele diz assim: o amor deve ser o princípio orientador da vida cristã, como também foi o de Cristo. Ele é o nosso padrão de perfeição. Amém? Agora voltando para Efésios 5, no versículo 2. No versículo 2, vai dizer: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós vimos em dezembro que esse andar aqui
que significa peripateu, significa que é um andar proposital. Eu tenho um objetivo a ser alcançado e eu ando movida nesse objetivo. O meu andar é proposital para eu concluir esse objetivo que eu tenho, tá bom? A palavra peripateu no grego significa isso. E esse andar aqui em amor é eu ando de modo que eu vou expressar este amor. Eu não ando de qualquer jeito. Eu não perco tempo. Eu não ando distraída. Eu não ando fazendo a minha própria vontade. Eu ando com um objetivo em amor, para expressar esse amor. E este é um princípio que deve, como o Gouveia disse, né, que deve orientar a nossa vida, como também era de Cristo. Então, eu queria dizer às irmãs que, como diz aqui no versículo 2, vai falar que esse amor de Cristo levou ele a se entregar, marca aí na sua Bíblia, se entregou a si mesmo, ele primeiro se entregou, não é isso? Depois, em oferta, ele ofertou-se, e sacrifício a Deus, sacrifício. Foram 3 coisas, ok? Entrega, oferta e sacrifício. Então, o amor é como? O amor é visto quando eu me entrego, quando eu me oferto e quando eu me sacrifico. Cristo nos encontrou debaixo do pecado, da morte e da maldição. Ele deu a vida dele para exterminar o pecado, a morte e a maldição. Amém? Há alguma dúvida nisso? Há alguma dúvida, irmãs? Glória a Deus. Deus aceitou esse sacrifício para nossa salvação. E se você quiser entender mais sobre ofertas de expiação, vocês podem ler Levítico capítulo 4, que vai citar lá todos os tipos de ofertas de expiação. Porque Cristo foi uma oferta de expiação para nós, por nós. Só que o amor é visto na entrega, quando Cristo se entregou a si mesmo, ele entregou a vida dele como modelo de sacrifício. Ele se ofertou como expiação. Podemos dizer que há maior amor que este, irmãs? Podemos dizer que há maior ato de amor do que este, irmãs? Já nos foi dado? Já nos foi dado, irmãs? Temos esse exemplo e referência em nossas vidas de perfeição? Agora compete a nós trilharmos esse mesmo caminho. Eu e você precisamos decidir todos os dias esse caminho. Porque o amor pretenso a nós mesmos vai bater na nossa porta logo que a gente acorda. Ele vai bater e vai dizer, olha, eu estou aqui, você merece, você é linda, faça o que você quer. Ah, você já passou por muita coisa na vida para você ter que abrir mão disso. Ah, não, fique em casa, não vai não para a reunião. Ah, você está cansada, choveu muito desde ontem. Que isso? Bebê, fica em casa, bota a perna pra cima, ar-condicionado, pipoca, comida na mão. Ah, aquela irmã está com aquela necessidade? Tem outras irmãs que vão ajudar. Tem outras para ajudar. Porque, eu estou muito ocupada, meu trabalho toma muito meu tempo. Eu estou cheia de coisa para fazer. Não tenho tempo para isso. Eu mereço esse descanso. Eu preciso. Eu já fiz muito. Eu estou muito envolvida na vida da igreja. Eu tenho um bocado de coisa que eu já me investi, já me envolvi, já fiz. Isso eu não vou não. Eu vou ver se a boa irmã vai lá e faz. Porque, né, já fiz demais. Marido, filhos, poxa, também, eu faço e ninguém diz nada. Por que eles também não podem fazer? Que custa dar uma ajuda, fazer alguma coisa? A gente vai sempre, irmãs, sermos orientadas pela nossa alma e às vezes pelo nosso inimigo a alimentarmos esse pretenso amor que está em contraste com o amor generoso de Deus. A gente vai ser levada a alimentar isso todos os dias. Mas eu e você precisamos decidir todas as manhãs, Pai, em tua mão eu entreguei a minha vida. E eu quero viver em oferta e sacrifício suave a ti. Eu quero ser um testemunho de amor e de luz, como diz a sua palavra. Então, eu entrego também, além da minha vida, o meu dia. As coisas vão começar a acontecer, irmãs.
E você ainda assim vai ter a escolha de dizer sim ao Senhor e não a você. Ou você vai dizer, ah não, nem percebi. Ah não, peraí, né Deus? 2 áudios. Eu vou ver ainda. Eu falei ao Senhor, mas é com restrições. É com limitações. Porque, eu sou limitada, eu sou vulnerável. Não dá para mim, isso aqui não dá para mim. Nós temos essa escolha todos os dias, irmãs. E por que eu estou fazendo todo esse pano de fundo? Para que a gente entre em nossos relacionamentos como irmãs em Cristo. Como irmãs que funcionam no corpo de Cristo. E se eu e você não entendermos a base do que Deus é, eu e você, a gente não vai caminhar naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Como é que a gente vai nos estimularmos ao amor na prática em nossos relacionamentos? Eu vi que Cristo se entregou, eu preciso me entregar. Como é que eu me entrego em meu relacionamento, Ina? Existe um mandamento que diz assim: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças, ok? Mas o segundo é o quê? O segundo é o quê? Não entendi, mas vocês estão tão com sono assim? É isso? É sono, é fome? É o que, varoas de Deus? Me contem aí para eu poder me situar. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Cristo ainda evoluiu isso um pouquinho mais. Amar ao nosso próximo como Cristo nos amou. Então eu deixo de estar no centro, tá? E Namá sai do centro. E quem vem agora? O próximo. Para eu viver esse testemunho de amor, irmãs, eu preciso me entregar. E a entrega começa daí. Eu saio do centro e o próximo se torna o meu centro. O próximo se torna o primeiro lugar da minha visão. O próximo vem em primeiro lugar na minha vida. Quem é o teu próximo? Aí eu estou vivendo uma vida de entrega. Pode ser que de manhã o seu próximo seja seu marido, seu pai, sua mãe, de tarde seja o seu irmão em Cristo, a sua irmã, de noite seja a assembleia, a necessidade da assembleia, ou variações aí de tempo. Mas eu não estou mais no centro. Eu entreguei o meu próximo está no centro agora. O segundo vai falar sobre essa oferta. Oferta é aquilo que eu ofereço. É o ato de ofertar a sua vontade. Para eu ofertar a minha vontade, irmãs, eu preciso morrer a minha vontade. Para que seja feita a vontade de Deus. Cristo ofertou a vontade dele? Cristo ofertou a vontade dele? Amém? Podemos fazer o mesmo. Lembre-se que o Espírito Santo ele é todo o poder para nos capacitar a vivermos essa realidade. E aí vem o sacrifício. Você se coloca no lugar do outro, você faz morrer a sua vontade, da mesma forma que Cristo se colocou em nosso lugar e nos deu a tão grande e maravilhosa salvação. Então isso se torna um ato. Toda essa entrega, toda essa oferta se torna uma verdadeira atitude. Eu vou praticar isso, ok? E vamos falar hoje sobre essa prática de pequenas coisas que, se nós formos fiéis, elas vão se tornar grandes e Cristo vai alcançar cada vez mais o nosso coração. Então, falamos de perdão, porque recebemos perdão. Falamos deste amor. Essa entrega, essa oferta, esse sacrifício a Deus. Então eu vou andar em amor, assim como está escrito logo quando começa o versículo 2, descrevendo isso de forma que eu vou viver esse objetivo. E aqueles que de fato praticam isso, eu não tenho dúvida que glorificam o nome de Deus. Lembre-se que nós falamos em dezembro que nós devemos andar de modo que glorifique ao nosso Senhor.
E tudo aquilo que não glorifica a Deus deve ser retirado de nossa vida. Então, primeiro eu já entendi que a outra pessoa vem em primeiro lugar, eu não estou mais ali. Segundo, eu já me coloco em ação no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma necessidade, eu digo, meu Deus, eu estou bem aqui, de boa na lagoa, mas a irmã está com uma dor de cabeça, sei lá. E aí eu digo, meu Deus, se fosse eu que estivesse com dor de cabeça lá, o que é que eu gostaria de viver com os irmãos em Cristo, que é a minha família? Eu estou dando um exemplo básico, irmãos. O que é que eu gostaria de viver? Porque existe um versículo que fala que eu devo tratar como eu gostaria de ser tratado, ok? E aí depois que eu já me coloco em ação, eu vou mudar a minha conduta. A minha ação, a minha conduta para isso vai ser diferente. Eu vou praticar, eu vou executar isso. Mas na vida da igreja, irmãos, eu não posso dizer que foi por algo, alguém, influência do cristianismo, de A, B, C. Acredito que nós mesmos temos dificuldade em reconhecermos que erramos no caminho, perdemos o caminho e precisamos retornar a este amor sacrificial, como o Senhor exorta Efésios. Retorne ao seu melhor amor. Aquele amor ali é um amor sacrificial, é um amor aos irmãos. Não é o primeiro amor, como algumas pessoas dizem, que é aquele amor que quando você se converte. Ali é o amor em obras, é o amor aos irmãos. Então, às vezes, a gente se perde. E quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu fiquei, Senhor, me dá pelo menos algo, de modo prático, que tem nos impedido de viver isso como irmãs, tá? O foco aqui é irmãs, amém? E o Senhor confirmou pela boca de alguns varões nas reuniões, e eu tive muita resistência, porque eu me lembrei de uma experiência minha passada, mas amém pela vontade do Senhor. E o Senhor falou para mim que toda a caminhada cristã, irmãs, toda a caminhada cristã, ela vai ser como o início da sua caminhada cristã. No início que você se converteu ao Senhor, você, vamos dizer assim, fumava, você deixou de fumar. Não foi? Você bebia, ficava bêbada. Você deixou de ficar bêbada? Você não bebe mais. Você não faz mais essa prática. Você xingava, você falava palavrão. Você não dá mais palavrão. Você via pornografia, você não vê mais. Você deixou as velhas práticas quando você se converteu ao Senhor. Então, o caminho da vida cristã, ele vai ser o mesmo do início. Você vai precisar deixar várias coisas no recorrer desse caminho. E sobre deixar várias coisas, nós precisamos nos converter todos os dias. Amém. Existem ações, irmãs, que não são expressas de forma exterior, mas elas estão aqui dentro, em nosso coração. E elas movem o nosso falar, elas movem a nossa conduta. Hoje eu queria falar sobre algo chamado inveja. Sobre essa vida cristã, irmãs, se nós não reconhecermos aonde temos falhado, se nós não reconhecermos os nossos pecados e se nós não confessarmos, a gente não vai ter uma mudança de atitude. Então a gente precisa dar nome ao pecado e a mudança é constante. Porque deixa eu te contar uma coisa, a porta ela continua estreita. Ela não se alargou por causa dos séculos. Ou porque este mundo isso, este mundo aquilo. Ou porque agora você está vivendo uma geração diferente. Não, amadas. A porta ela continua estreita para mim e para você. E eu falo aqui, coloca primeiro aqui. Aqui. Depois aí. Então eu preciso constantemente mudar. Eu preciso constantemente dar nome ao meu pecado e reconhecer diante do Senhor. Eu preciso me arrepender e confessar. Amém? Eu queria ler Efésios 4, do versículo 22 ao 32. Efésios capítulo 4. Eu vou passar só uma pincelada, porque eu acho que Iracema vai entrar nesse assunto aí, né, Iracema? Você não me disse nada, mas eu estou sentindo que é um negócio aqui. Eita glória.
Eu vou dar só uma pincelada. Efésios 4, do versículo 22 ao 32, diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Eu li estes versículos, irmãs, porque eu acabei de dizer que o chamado para a gente não é mais para andarmos nas velhas práticas. Para que não fiquem minhas palavras, é bom que vocês se lembrem daquilo que diz a palavra do Senhor. É bom que eu me lembre daquilo que diz a palavra do Senhor. Eu e você, nós não temos mais liberdade a caminharmos nas velhas práticas. Amém? Então, assim, eu e você, como já foi dito aqui, eu preciso dar nome àquilo que tem me impedido de caminhar. E o caminho hoje aqui é sobre os nossos relacionamentos como irmãs. O que tem nos impedido de fluir? A inveja, irmãs, está descrita no capítulo de 1 Pedro. Tem vários lugares, na verdade. Mas a gente vai ler hoje 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia, lemos agora em Efésios, e todo engano, fingimento e inveja, e todas as murmurações. Deixando, pois, largando, mudando, saindo deste lugar. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento e inveja e todas as murmurações. Queria ler também Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Esse é forte. É forte. Que diz assim: porque onde há o que, irmãs? Onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É forte. Onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Inveja é um sentimento forte e mau, que a pessoa tem de querer possuir o que é do outro, por isso está ligada à cobiça. Mas não é só isso. Tiago vai falar sobre as guerras que a inveja promove e que acontecem, que são os resultados de um coração invejoso. E aqui eu queria trazer uma experiência que eu tive, quando o senhor me lembrou disso. Há mais ou menos um ano atrás, nós estudamos com as irmãs de Curitiba o livro Coração Indestrutível. E naquele livro são vários capítulos e várias coisas que o nosso coração promove. Muitas coisas.
E toda vez que você lia, você dizia, olha aqui, eu tenho isso, Senhor me ajude, me arrepende, Senhor limpa-me. E todas as vezes. E lá no finalzinho tinha um coração invejoso. E eu lia e gravava para as irmãs de Curitiba e enviava. Quando eu fui ler e gravar, eu falei, aqui eu não tenho, Senhor. Eu não tenho porque eu não quero nada de ninguém, eu nunca cobicei os bens de ninguém, eu nunca cobicei nada dos outros, eu não sou invejosa. Eu já fui começando a ler assim já, né? E aí comecei a ler, irmãs. Era eu lendo e a lágrima descendo. Porque o Senhor me deu só de um negocinho, irmãs. Um só. Creio eu que eu me lembro vagamente porque foi uma situação específica, eu me lembro da situação do que é onde eu estava. Eu acho que foi em casa. Eu acho. Eu estava em casa, eu vi uma irmã recebendo uma atitude de amor. O Senhor ia lendo, irmãs, e meu coração ia rasgando diante do Senhor. E naquela época que aconteceu isso, e que eu não me identifiquei, eu estava vivendo uma situação muito difícil de carência. Eu estava com muitas feridas no meu coração. E quando aquela irmã recebeu aquela atitude de amor, eu pensei dentro de mim, eu queria estar naquele lugar. Eu queria receber aquela atitude de amor, porque ninguém me dá isso. Eu só recebo palavra, mas ninguém cuida de mim. Irmãs, no ano passado, quando eu estava lendo aquele capítulo do coração invejoso, o Senhor falou para mim, olha aí, a inveja. E eu disse, Senhor, dois algo? Aquela situação específica, eu estava acabada, Senhor disse, olha aí, a inveja. A gente não cobiça às vezes, irmãos, aquilo que é do outro, um carro, uma casa, às vezes um sofá lindo que a irmã tem na casa, às vezes uma comida, aquela irmã faz uma comida gostosa, né? Ou então às vezes a gente não cobiça o dinheiro que aquela irmã tem, mas às vezes a gente cobiça onde aquela irmã pode estar. A gente cobiça aquilo que aquela irmã recebe. A gente tem inveja do que aquela irmã faz. A gente tem inveja de como a irmã é solicitada no corpo de Cristo. A gente tem inveja de como a irmã funciona no corpo de Cristo. A gente tem inveja se a irmã tem uma vida espiritual. Se a irmã tem um coração voltado para o Senhor. A gente tem inveja de como a irmã fala. Às vezes a irmã fala calma, eu falo grosso. E a gente quer falar calma também. E Tiago vai dizer, irmãos, que a inveja ela promove perturbação. Existem exemplos de inveja na palavra, e eu já vou terminar, que vai dizer que em Gênesis 30, Raquel, porque ela não tinha filhos, ela tinha inveja de Lia. Ela tinha o amor do marido, todo o amor do marido, a atenção do marido. Ela tinha tudo que uma mulher, entre aspas, podia ter naquele tempo ali. Mas ela tinha inveja, porque a irmã, que foi abençoada por Deus, que assim a palavra diz, com filhos, porque era rejeitada do marido, Lia não tinha o amor do marido. Então Deus a abençoou com filhos. Mas Raquel invejou tanto a irmã, que culpou o próprio marido por sua esterilidade. Perturbação. A gente começa a perturbar o meio onde a gente está. Gênesis 37 vai dizer que os irmãos de José tinham inveja dele porque ele era preferido do pai. Eita, glórias! E o que foi que eles fizeram com José? Venderam o cara foi vendido de novo, e vendido e preso. Eles venderam o próprio irmão. Aí você diz, eu não faço isso não. Faz. Sabe quando é que você vende o seu irmão e vende de forma negativa?
quando você abre a sua boca, porque a inveja move o nosso falar, para falar mal do seu irmão para os terceiros. Você está vendendo o seu irmão de forma negativa. Óbvio. Deixa eu te contar. Você está vendo ali marcar em coletas? Vá com calma. As coisas não são bem assim. Ela está ali e está. Olhe. E você está vendendo o seu irmão, a pessoa nem te perguntou nada, viu? Mas está vendendo para os inimigos. Eita, eu estou te falando só para abrir seu olho. Só para abrir seu olho. Em 1 Samuel, capítulo 18, irmãs, vemos que Saul teve inveja de Davi. Por quê? Porque Davi teve mais sucesso que Saul quando voltou da guerra. O povo começou a dizer, Davi matou não sei quantos milhões, Saul matou não sei quantos mil. De 1000 para milhões é uma diferença, hein? Aí Saul teve o quê? Inveja. Alimentou essa inveja que levou para o ódio, impossível assassinato. Ele só não matou Davi, irmã, sabe por quê? Porque Deus não quis. Já existia propósito na vida de Davi. Mas ele tentou de toda forma matar o cara que estava com ele o tempo todo, cuidou dele, zelou dele, tocava para ele, cantava para ele e guerreou as guerras dele. Porque Davi, às vezes, na guerra, no lugar de Saul. É isso que a inveja faz, irmãs. Você mata quem cuida de você, você fala mal, você promove guerra, você alimenta, você começa a odiar essa pessoa e você pratica aquilo que não deve praticar. Move a sua conduta. E às vezes a gente não entende porque a gente não consegue se relacionar, né? A gente não consegue, né, Maria? Faz de conta aqui, né? Como é que a gente não consegue se relacionar? Como é que você fica me limitando, eu limito você por quê? Porque a gente já ouviu uma coisa em algum lugar, alguém já matou você pra mim, eu penso isso de você. Ah, não, eu queria estar no seu lugar. Eu queria fazer o que você faz, mas como eu não posso, eu não deixo você ter aquilo que eu não tenho. Em 2 Samuel, irmãs, no capítulo 11, vai falar sobre a cobiça, assim como está ligada à inveja, e também como está falando nos 10 mandamentos em Êxodo 20, vai dizer que Davi olhou para Batseba e a cobiçou. A mulher estava na casa dela, tomando banho dela, feliz com o marido dela, e o cara vai para um lugar onde ele não deveria estar, tá? Ele não deveria estar lá, ele deveria estar na guerra. Ele não foi à guerra, ele foi no terraço ver o reinado dele. E aconteceu o quê? Ele olhou para aquela mulher linda, porque de fato, se de Eva para cá, a formosura das mulheres eram tão estonteantes que tanto Abraão quanto Isaac tinham que mentir, dizendo que eram irmãs para não morrer. Eu também penso que Batseba era nesse nível daí, de beleza. Que a formosura das mulheres era um negócio assim, que eu não consigo nem imaginar, num nível altíssimo. Completamente natural e feito por Deus. Só uma ressalva aqui. Então ele cobiçou e ele adulterou e depois assassinou. Perturbação e todo tipo de obra perversa. Aí vamos para o Novo Testamento, irmãs. Em Mateus, capítulo 27, vai dizer que os fariseus entregou Jesus às autoridades juntamente em conluio. Conluio não, conluio não, né? Conluio como é? Complô, unido a Judas. E vai dizer que os fariseus fizeram isso movidos de inveja. Jesus tinha sucesso com a galera, com o povão, hein? Jesus estava curando o sábado, Jesus estava alimentando o povo com a palavra de Deus, Jesus tinha autoridade para falar sobre o reino de Deus, Jesus vinha e convertia o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Jesus vinha e mudava a história das pessoas, era milagre atrás de milagre, e os fariseus falaram, ei, está com muito sucesso aí, hein? Vou matar você. E aí pegou uma pessoa que tinha fraqueza por dinheiro, cobiça. Judas se uniu a eles e eles entregaram Jesus aos fariseus.
movidos por inveja. A inveja, irmãs, é um sentimento reprovável que vem de dentro do próprio homem e que contamina. Ela inicia-se com um descontentamento. Leva a pessoa a falar mal, a cometer injustiças, a conduzir as malícias, não dar apoio, mina o que a outra faz, engana e compete. Aí eu podia dizer aqui, isso nunca aconteceu com a gente. Concluindo a minha experiência, irmãs, naquela semana que o Senhor rasgou o meu coração, me lembrando de algo do passado, a prova veio na mesma semana. Opa! E eu estava também, acho que em algum ambiente lá na minha casa, não sei, você estava tendo reunião. E aí aconteceu algo que eu queria, mas não foi comigo. E aí quando eu fui, aí o Senhor fez assim, oi? Lembrou dessa semana? Eu fiz, eita, aqui não é pra mim. Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa bênção daquela pessoa. Louvado seja Deus, que maravilha, hein? Glória a Deus. Fui lá, abracei, louvei, exaltei, para a honra e glória do Senhor, porque grande foi a misericórdia do Espírito Santo. O antídoto, irmãos, para a inveja é nós voltarmos a estimularmos ao amor. É nós motivarmos umas às outras. É nos apoiarmos umas às outras. Eu lembrei agora, Jéssica, que a gente estava conversando sobre isso sábado, não foi? E eu e Beli, nós já tínhamos conversado sobre as coisas que vamos fazer aqui. E ela olhou para mim e disse assim, tia, as irmãs vão achar que você fez depois daqui, mas de hoje que você já fez tudo. Eu digo, pois é, quando Deus quer, Deus fala 2 vezes, 3, 4, 10. O antídoto da inveja, irmãs, é nós nos estimularmos, é nós incentivarmos, é a gente ver uma alegria de Isley e a gente se alegrar junto com ela, e pular e celebrar. E se de repente você perceber que existe no seu coração a raiz, você ir diante do Senhor, aquela velha prática de quando eu me converti, eu praticar novamente, Senhor, meu coração aqui está me enganando, meu coração aqui está me levando a não me alegrar com a minha irmã, a invejar isso que a irmã tem, ou a isso que a irmã falou, ou a isso que a irmã recebeu. Eu não quero isso, Senhor. Eu confesso a Ti. Me lava com Teu precioso sangue. Considerar a outra superior a ti mesma é um ato de humildade. É um dos antídotos contra a inveja. Irmãs, a gente não vai para o reino milenar se a gente continuar competindo umas com as outras. Já chega disso em nosso meio. Eu preciso suportar minha irmã, levar ela nas costas para ela subir. Se ela quiser subir, se ela quiser descer, eu preciso apoiar ela. Onde é que você vai? Vamos aqui. Se somos membros umas das outras, eu não sei aqui quem é a unha, quem é o joelho, quem é a coxa, quem é o peito. Eu não sei quem é o nariz, eu não sei. O Senhor é quem sabe, mas Ele me diz que somos membros umas das outras. E que nós precisamos funcionar todas juntas. Porque se até o intestino, irmãs, que está escondido funciona, senão meu corpo não vai bem, todas nós precisamos funcionar. Se meu intestino não funcionar aqui, ó, eu não consigo fazer o número 2. Então eu e você precisamos que a gente funcione todas juntas, naquilo que o Senhor nos chamou, e digamos sim ao nosso Senhor. Mas se eu, movida em mim mesma, alimento esse pretenso amor que é só para mim, eu começo a minar coisas e gerar coisas no corpo de Cristo que não exaltam e não glorificam o nome do Senhor. Quanto mais eu alimento o meu egoísmo, mais essas coisas vão acontecer na vida da igreja. A competição, a cobiça, a inveja, que vai gerar o falar mal, que vai gerar a malícia, que vai gerar a falta de apoio, que vai gerar o engano, entre outras coisas mais.
Então repita comigo hoje, por favor. A gente precisa ter o mesmo foco e alvo, amém? Amém. A palavra de Deus me diz que o foco e o alvo é Cristo e a sua igreja. Amém. Quem é o foco e o alvo? Cristo e a sua igreja. Eita, glória a Deus. Fala aí, Silência, fala aí para a Joana, para vocês, que ela quer Cristo e a igreja. Vai dizendo aí, irmãs, vamos para as outras, é Cristo e a igreja. É Cristo e a igreja. É Cristo e a igreja, viu, Simone? Ei, Simone, Cristo e a igreja. Cadê Cristo e a igreja? Tem mais alguma coisa além disso, irmãs? É Cristo e a igreja. Não tem nada mais além disso. É só Cristo e a igreja. Para imitarmos Cristo, como está em Efésios 1, irmãs, precisamos cultivar Cristo em nosso coração e em nossa vida. Nós precisamos investir grande parte do nosso tempo lendo a palavra do Senhor e orando. Nós precisamos nos alegrar com as alegrias das nossas irmãs e chorar quando elas choram. Precisamos conviver para imitarmos o que a outra tem de Cristo. Precisamos, sim, irmãs. Tem uma frase que Dari me disse que ela falou assim: tia, confiar é difícil. Mas a gente precisa confiar, nem que a gente perca a confiança. A gente tem que sofrer esse dano. A noiva prudente, irmãs, ela não é amante desse mundo. E ela não vai imitar Deus como luz. Lembra que nós falamos que Deus é luz? Isso está em 1 João 1,5. Andar como filhos da luz, irmãs, é vivermos de acordo com a luz que recebemos do nosso Senhor quando fomos regenerados. As boas obras são os frutos da luz. É o fruto de transformação. E podemos falar de 3 tipos de boas obras: bondade, justiça e verdade. Então a bondade é sermos amáveis, que é em oposição ao nosso egoísmo. A justiça é ajudarmos as outras e sermos justos com aquilo que diz a palavra do Senhor, independente se essa justiça é feita a nós ou não. E a verdade é sermos de verdade e em realidade umas com as outras. Tirando de nós, deixando toda a falsidade, como diz em 1 Pedro. Precisamos ser de verdade, irmãs. De verdade. Eu já tive muito medo de ser de verdade no meio do corpo de Cristo. Mas chegou uma vez no meu que eu pensei: Senhor, já faz de que eu viver com esse medo? E aí eu arrastei para cima, joguei para cima. Eu disse: Senhor, eu de verdade. Eu quero ser de verdade com minhas irmãs. Então vai ter dia que eu não vou estar sorrindo, mas eu vou estar ali. Vai ter dia que eu vou ser a verdadeira alegria ambulante. E que massa! Mas vai ter dia que não vai ser assim. Mas eu preciso estar. Eu preciso continuar. Eu preciso perseverar. Eu preciso continuar abrindo meu coração todos os dias. Eu preciso praticar a palavra do Senhor. Eu preciso exercitar o meu corpo, a minha mente, a minha alma, aquilo que o Espírito disse eu devo fazer. Às vezes a gente discerne que algumas pessoas não são muito contentes com as nossas presenças, né? Mas tudo bem. Existem pessoas que não estavam contentes também com a presença do Senhor. Segue. Vai. Persevera. Dá outra face. Entrega a sua capa. Anda segundo a Bíblia. Robert Gouveia vai dizer assim: aquele que anda na luz dá frutos. Aquele que anda em trevas não produz bons frutos. Não produz nada que será aceito por Deus no grande dia. Queria começar praticando algo com as irmãs. Isso, você me ajuda aqui? Vou pegar isso.
Tira isso. Eu espero que dê, porque quando eu fiz... Como? Caneta e lápis? Se eu tenho? Ah, não. Quando a gente fez o IBERI, a lista tinha menos de 30 irmãs. Então, a gente só fez 30 cópias. Mas, por favor, se você não ganhar, tira a cópia, leva para casa uma irmã que mora perto de você, tira a cópia e te entrega, tá? Porque só tem 30 aí. E eu não sei quantas irmãs tem aqui. A gente só começa a mudança, irmãs, praticando. E precisamos abençoar umas às outras, orar umas pelas outras. E nos lembrarmos de que não há como amar e servir o cabeça, se não amarmos e servirmos o corpo. Amém? Não há como amarmos e servirmos o cabeça, se não amarmos e servirmos o corpo. Vocês estão recebendo aí tipo um planner. Mas esse planner é especificamente para práticas no corpo de Cristo. Deixa eu terminar de entregar. Para economizar, a gente fez os 4 em uma folha só. Glória a Deus. Todas receberam? Todas receberam? Não? Quem não recebeu? Ah, todo mundo recebeu? Amém. Glória a Deus. Aí, então tem 29 pessoas aqui, porque sobrou uma. 29 irmãs. Vamos lá. Para economizar, a gente fez em uma folha só, tá? Para a gente ver. Mas são 4 semanas. O mês. Obrigada, meu amor. O mês são 4 semanas, amém? Então, cada semana você vai escolher aí aquilo que você vai praticar em casa e a irmã que você vai praticar. É a prática que faz a perfeição, amém? E aí você vai anotar aí na segunda, na terça, no dia que você escolher o que você vai fazer. As atividades são as metas do mês, tá, irmãs? Ligue para uma irmã 3 vezes na semana. Já vai pensando aí a irmã que você vai ligar, hein? Ô Glória. Mande no mínimo 2 mensagens de encorajamento a uma irmã. Visita pelo menos para uma irmã. Não vale visitar aquela irmã que mora na sua frente, viu? Espera aí, né? Tem a 2 altos. A irmã mora na frente da sua casa, você já está lá quase todo dia. Toda semana você vê aquela irmã, você vai lá visitar e vai ticar aqui no planner. Visitei irmã. Não, né, gente? Vamos lá. Tem a 2 altos, toma vergonha. Toma vergonha na cara. Vamos lá. Visita uma irmã. Se possível, vai que está mais longe de você. Eita, glória a Deus. Eita, glória. Pergunte a uma irmã se ela precisa de ajuda em algum serviço. Muitas irmãs entre nós, irmãs, estão sobrecarregadas e outras sem fazer nada. A gente precisa corrigir isso urgente. Pergunta à irmã que você sabe que está mais envolvida. Às vezes aquela irmã não tem nem tanta disponibilidade de tempo, mas há disponibilidade no coração dela. E Deus vê isso. Porque Deus conta com os disponíveis, irmãs. Deus sonda, em 2 Reis eu acho que vai dizer que Deus sonda os corações para ver qual é disponível a Ele e ama Ele de verdade. Então, às vezes, tem irmãs que se disponibilizam mais, ou são mais solicitadas pelo corpo. Pergunta a essa irmã se ela está precisando de algum serviço. Quer ajuda em algum serviço? Você vai fazer um café da manhã, você vai não sei o quê. Você quer ajuda, minha irmã? Eu posso te ajudar em quê? E às vezes aqui, irmãs, não estamos falando de dinheiro, viu? De você faz o pix e acha que ajudou. Não. Aqui é prática de obra. Vá lá, vá ajudar essa irmã. Vá visitar, ligue, mande a mensagem, tá bom? E orar por 2 irmãs.
por 2 irmãs durante essas semanas desse mês. Anote, não precisa você anotar, tipo assim, quantas vezes você fez, mas anote o que você precisa fazer. Se organize, isso aqui é um ato de organização. Porque às vezes, eu me esqueci, mesmo poderia ter feito. Aqui já tem um papelzinho, você vai pegar aquela semana, você vai cortar e vai botar um imã na frente da sua geladeira. Ou então no seu espelho, que você se maquia todo dia, que você vai lá se olhar e dizer, oi, como vai você? Me conte sobre a sua vida. Tem um imã que você cola no espelho e você vai colocar lá. Virou a semana, você faz seu plano de novo, vira o plano e bota lá, bem na sua frente. Quando você fez o que você disse que ia fazer, você vai lá e dá um okzinho. Amém? Mas a sua prioridade também, irmãs, é ler a palavra e orar e ter comunhão. Em Atos 2 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e em cada alma havia temor. Então você não pode fugir da comunhão, deixa eu te contar, viu? Não pode ficar só em casa, é massa, é uma delícia. Eu amo também ficar sozinho em casa. Mas a gente não tem essa opção. A gente tem? A gente tem essa opção? Então não escolha. Se você não tem essa opção, nem olhe como escolha. Vocês se esqueceram disso, foi? Só para lembrar aqui. E do ladinho tem umas bolinhas assim, que é a quantidade de metas que você já alcançou. Quanto mais lá, né? Eita glória. Mais práticas entre nós. Do ladinho, veja aí essa frase linda, criada pela nossa irmã Belle. Ela não está aqui. Cadê a Belle? Está aí não? Eita glória. Diz assim, eu te ajudo, você o quê? Me ajuda, e nós o quê? Vamos falar todas essa frase, fazer aquela coisa linda que o povo faz. 1, 2, 3, vai, né? Vamos ver se dá certo, né? 1, 2, 3, vai! Eu te ajudo, você me ajuda e nós crescemos juntas. Rapaz, eu arrepiei. Eita glória! Amém! Aleluia! Eu creio em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais, irmãs. Eu creio que Deus pode restaurar os nossos relacionamentos. Amém. Eu creio que nós podemos viver um ano em novidade de vida umas com as outras. Eu creio que o amor de Deus pode brotar de forma sobrenatural em nossas vidas, umas pelas outras. E eu creio que isso é uma realidade que o Espírito Santo já nos deu e já nos capacitou. Amém? Amém. Eita Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aqui eu finalizo, irmãs. Quando vocês forem subir para almoçar, lá tem, por favor, tem a misericórdia da irmã que é limitada com decoração, viu? Eu aqui. Eu tentei fazer um muralzinho assim, né? Eu e Belle, e aí eu que fui colar, viu? Tenha misericórdia da minha cola, irmã. Ô Jesus. E lá tem 2 cadeirinhas para você sentar e tirar fotos e orar por uma irmã e abençoar essa irmã. Depois que a gente vai subir, a gente vai comer. Tem lá aquele lugar. No decorrer da comunhão, chame a irmã ali para aquele cantinho para você orar. Chame a irmã para tirar uma foto, para dar um beijo e dizer que ama. Tem lá um lugarzinho para você tirar a fotinha com a frasezinha que nós acabamos de falar. Então, continuo dizendo, existe limitação na minha pessoa lá, né? Mas diga que tá lindo, né? Quem sabe? Pra mim, Sofia disse que estava lindo, mas filha, você sabe, né? Ficou ruim, ficou lindo, ficou um negócio assim, pra cima, pra baixo, meio uma vibe que não tá toda certinha, né? Mas eu digo, era isso que eu queria, só que não. Ela, mas a letra ficou... Pois é, Sofia, ela mas tá lindo, mãe, porque ficou essa vibe assim, desconstruída. Eu... Filha é outra coisa, né, gente? Filho ama, né? Não tem esse negócio, glória a Deus. Então, irmãs, que o Senhor alcance os nossos corações. E que possamos dizer sim a Ele todos os dias. A começar em mim, a começar em nós. Amém? Suzana, por favor, meu amor, vem orar aqui, finalizando esse primeiro tempo.
amém lá do fundo, né? No microfone. Amém. Vem cá, né? Sei lá, devia ser assim, é. Isso, meu amor. Pai, filho e mãe, Amém. vamos orar nosso lado, né? Amém. Amado Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez o Senhor se fez presente no nosso meio. Glória a Deus. Nosso coração se alegra por esse fato. Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Amém. Senhor, muito obrigada pelo que temos aprendido, pelo que já aprendemos. Ó Senhor, como o nosso coração se alegra em ouvir a Tua palavra e ela ser realidade em nossa vida. Amém. Muito obrigada. Abençoa-nos nesse momento, Senhor, do almoço, o resto da comunhão. Que do mesmo fato, Senhor, a Tua presença esteja sobre nós e venhamos estar com ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar neste dia. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãs.